Bom, então hoje a gente vai ver função exponencial e função logarítmica. Logaritmo. A gente vai ver as duas ao mesmo tempo porque elas são duas funções que conversam entre si. Os gráficos são parecidos. Vocês vão ver. Uma é inversa da outra. O que uma faz, a outra faz inverso. Vocês vão ver e por isso que a gente vai fazer elas juntas, tá? Então vamos lá. A função exponencial, a gente ouve bastante falar de crescimento exponencial, aumento exponencial. Por que a gente fala isso, né? A gente fala exponencial porque ele cresce, quanto maior o crescimento, maior o crescimento. Tá? Como assim? Por exemplo, o próprio Covid-19 que a gente está tendo que lidar agora. Se você tem o potencial, por exemplo, de infectar 3 pessoas, tá? Se você infecta 3 pessoas, essas 3 pessoas, cada uma delas vão infectar outras 3 pessoas. E aí já vão ter 9 pessoas infectadas. E aí dessas 9, elas vão infectar mais 3. E aí vai ter 27 pessoas infectadas. Então, o crescimento a gente chama de exponencial quando ele é assim, quando é uma multiplicação em cima de uma multiplicação. Por conta disso, tá? A função exponencial tem esse formato aqui. Tá, ó, f de x, então o meu resultado y vai ser um a, um número que eu conheço, elevado a x. Tá? O x que é o que varia. Ele vai aumentando e eu vou multiplicando. Aqui no caso aqui o exemplo, ó. Pessoal, qualquer dúvida vocês parem aí, abre o microfone e fala, tá? Porque eu não consigo ver o chat. Aqui a gente tem um exemplo, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Tá? Então, ó, quando a gente tiver menos 2, vai dar 1/4. Quando a gente tiver menos 1, aqui no lugar do x, vai dar meio. Quando a gente tiver 0, vai dar 1. Quando a gente tiver 1, vai dar 2, porque 2 elevado a 1 é 2. 2, aqui ó, vai ficar 2 elevado a 2, que dá 4. Se for 3, vai dar 8. 4 vai dar 2 elevado a 4, dá 16. E o crescimento ele acontece muito rápido. Tá? E se vocês verem aqui, ó, a raiz, ou seja, quando o y é zero, né, ou seja, quando cruza o eixo x, ela não existe, não tem a raiz. Porque o y igual a zero vai ficar 0 igual a 2 elevado a x. E 2 elevado a alguém não tem, não existe um x que faça com que isso seja zero. Tá? Então não vai existir essa raiz. Isso aqui vai criar uma reta aqui no zero, y igual a zero, onde o meu gráfico ele vai tender a zero, mas ele nunca vai chegar no zero, tá? É um limite estabelecido aí. Uma dúvida que pode surgir aqui, né? Por que quando a gente eleva a números negativos, a gente fica com 1/4, com 1/2? Por que a gente, quando eleva a zero, fica 1? Aí eu coloquei essa observação aqui depois. Aqui, ó. Quando a gente tem 2 elevado a 4, a gente tem 16. 2 elevado a 3 dá 8. Elevado a 2 dá 4. Elevado a 1 dá 2. Se vocês repararem, a cada passo aqui, ó, conforme o número vai ficando menor, a gente vai dividindo por 2. Já que daqui para cima a gente multiplica, de cima para baixo a gente vai estar dividindo. Então 16 dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2, que vai ser 2 elevado a 0, dá 1. 1 dividido por 2, que seria 2 elevado a menos 1, vai dar meio. Então por isso que quando a gente tem números negativos, o que a gente faz? A gente inverte, vira de ponta cabeça o nosso número e eleva ele normalmente. Então aqui eu virei o 2 de ponta cabeça, fica meio, e depois elevei a 1. Tá? É por isso que acontece isso daqui. E aí o gráfico vai ter esse comportamento. Ó, ele vem crescendo, 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 e aí ele cresce depois bem mais rápido conforme os números vão aumentando. Tá? É o que não acontece quando você tem um número que está entre 0 e 1. Tá? Lembrando que o A aqui ele tem que ser positivo. Tá bom? Ele, não pode, ele também tem que ser diferente de 0 e diferente de 1. Porque se ele for 1, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá sempre 1, então o gráfico vai ser uma reta. Tá? E aí, quando a gente tem um número entre 0 e 1, ou seja, um número decimal, né, meio, por exemplo, o crescimento, né, o decrescimento acontece rapidamente aqui e depois ele se mantém diminuindo bem pouquinho. Tá? E nunca toca o zero de novo, ok? E acontece a mesma coisa aqui. Quando você tiver meio elevado a x, isso nunca vai dar zero. Tá? E aí aqui, né, elevado a menos 2, eu vou virar de ponta cabeça, eu vou elevar a 2,
e o 2 vai para cima, e aí vai ficar 4 e assim vai. A gente completa a tabela e faz os pontos aqui. Quando que ele cruza o zero? Em algum momento ele cruza o zero, ele só vai cruzar o zero se a gente mudar a nossa lei, tá? Se a gente fizer uma variação aqui, ó, menos 1, quando eu coloquei menos 1, o gráfico vai deslocar 1 para baixo. Menos 1 ele vai para baixo, tá? Então, ó, ele está cruzando aqui o eixo y no 1, agora ele vai cruzar no 0. Por quê? Porque ele foi 1 para baixo. Tá? Então, que era 1 vira 0, que era 2 vira 1, e assim vai. E o nosso limite que foi estabelecido aqui, que a gente chama de assíntota, tá? Era 0. A assíntota era 0. A reta limite, tá? Agora, já que eu tenho menos 1, minha reta limite vai ser menos 1, tá? O gráfico foi 1 para baixo. Se ele fosse mais 1, ele iria 1 para cima. Minha assíntota, ao invés de ser 0, ela seria 1, positivo, tá? E aqui a gente já tem um exercício que saiu meio zoado aqui. Eu queria que o enunciado estivesse para baixo, mas tudo bem. A figura da Unesp. A figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo y igual a x de r em r. Então, dos reais nos reais. Então, ele está falando que ele está no plano cartesiano. Normal, ok? Então, ó, ela tem esse formato aqui, ó, y igual a x. É exatamente o que a gente está vendo, tá? E aí, ó, é uma que cai, ó. Ela não é uma que sobe, ela não cresce, ela cai. Então a gente já pode prever uma coisa: o A está entre 0 e 1, tá? Beleza, enfim. Nessa função, o valor de y para x igual a menos meio é igual a. Então o que o exercício quer? Ele quer quando x for menos meio, lembrando que o x é o expoente aqui, ó, tá? Quando ele for menos meio, o que vai acontecer? Essa é a pergunta do exercício. Bom, para a gente responder a pergunta, a gente precisa da lei, né? A gente precisa saber isso aqui certinho. Y igual a A, quanto que é esse A elevado a x? Esse A é quanto, tá? Tanto é que aqui, ó, para a gente construir o gráfico, a gente tinha o A. Aqui o A era 2, aqui o A era meio. Então a gente tinha esse A, tá? Então a gente precisa descobrir o A. A gente consegue descobrir a partir desse ponto que a gente tem aqui? Consegue, tá? A gente consegue descobrir a partir só desse ponto aí. A gente substitui ele lá na lei, com o A, tá? Então, ó, o ponto tem o x igual a 1, o y igual a 0,2. Então é isso que eu vou substituir. Eu tenho essa lei, tá? Y igual a elevado a x. E o ponto que a gente tem aqui, ó, é o 1, 0, 2. É isso, ó. X igual a 1, y igual a 0,2. Lembrando que o x fica na esquerda e o y na direita. Aí a gente substitui, ó, x igual a 1, então o x vai aqui em cima, e o 0,2 vai ser o meu y. Então vai ficar 0,2 é igual a elevado a x, a elevado a 1. Então 0,2 é igual a elevado a 1. Pô, um número elevado a 1 que dá 0,2. É o 0,2, tá? Então o meu a é igual a 0,2. Que eu vou escrever aqui em forma de fração, tá? Porque é sempre bom você trabalhar aí melhor em fração do que com números decimais assim, tá? Beleza, então a gente descobriu qual que é o A. Então a nossa lei é essa daqui, ó. Essa aqui é a lei da nossa função. F de x é igual a 1 sobre 5 elevado a x, tá? E faz sentido, ó. O número está entre 0 e 1, o A é igual a 0,2 e o gráfico está caindo, ele não está crescendo, ok? E quando o x for menos 0,5, que é o que o exercício quer, ele quer o x igual a 0,5, tá? Quando o x for menos 0,5, a gente só substitui 0,5 lá. Eu tô gravando? Tô gravando. A gente substitui lá, tá? Então, ó, onde está x vai ser menos 0,5. Então, a minha f de menos 0,5 vai ser 1 sobre 5 elevado a menos 0,5. 0,5, eu acabei de falar, ó, a gente é melhor trabalhar com frações ao invés de vírgula. Então a gente transforma esse meio em 1 sobre 2, negativo, tá? É menos meio. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 5 elevado a menos meio. Tá negativo? A regra é daqui, ó. Vira de ponta cabeça o número, tá? Então 5 vai para cima e embaixo fica o 1. Então vai ficar só 5. 5 elevado a meio que dá raiz de 5. Por que 5 elevado a meio dá raiz de 5? Essa aqui é a resposta, tá? Por que quando eu elevo a meio eu tenho uma raiz?
Tá? Eu vou ter uma raiz por conta disso aqui, ó. Quando eu tenho 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, é 2 vezes 2, é 2 ao quadrado. Tá? Lembrando que o númerozinho aqui de cima é o tanto de vezes que o número se repete na multiplicação. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1. 2 elevado ao quadrado, ó, é 2 vezes 2. Vezes 2, que é esse aqui, fica 2 elevado a 3. Ou seja, você já reparou que aqui eu tenho 1 mais 1, dá 2. 2 mais 1 dá 3. Então sempre que eu tenho uma multiplicação, 2 elevado a A vezes 2 elevado a B, o meu resultado vai ser 2 elevado a A mais B. Um exemplo aqui embaixo, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 4 é 2 elevado a 9. Por quê? Porque 5 mais 4 é igual a 9, tá? Então, quando a gente tem raiz de 5 vezes a raiz de 5, a gente sabe que isso é igual a 5, tá? Se isso aqui é igual a 5, eu vou falar, tá, a raiz significa que está elevado a quanto? Está elevado a x. Então, ó, raiz de 5 eu vou chamar de 5 elevado a x. 5 elevado a x vezes 5 elevado a x dá o 5 aqui, que é 5 elevado a 1. E aí esse 5 elevado a x vezes 5 elevado a x vai ser 5x mais x. 5 elevado a x mais x. E isso dá 1. Para o x mais x dar 1, é porque o x é meio, tá? Meio mais meio também dá 1. Por isso que quando você eleva a meio, você tem raiz quadrada. Se eu elevar a 1/3, eu vou ter a raiz cúbica. Se eu elevar a 1/4, vou ter a raiz quarta e assim por diante. Tá bom? Então o resultado do nosso exercício afinal é raiz de 5 aqui, tá? Então quando o meu x é menos meio, o resultado aqui ó, dá raiz de 5 lá em cima, tá? Outro exercício aqui ó, do Enem. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosa porção de arsênico. Ninguém se importa com isso. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial tal. Beleza. Então, conforme a hora vai passando, conforme o tempo vai passando, minha população de bactérias cresce. Cresce quanto? Cresce de acordo com essa função aqui, ó. Então eu mudo o meu T e aí o meu número de bactérias aqui aumenta, tá? Eu faço essa conta aqui e aumenta. Em que n é o número de bactérias do instante do início, então no T0, tá? Então quando começou. E representa uma constante real maior que 1. E K é uma constante real positiva. Então o K é uma constante real positiva. Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. E 5 horas depois, o número de bactérias em relação ao número inicial vai ser de quanto? Tá? Vai ser 3 vezes o número inicial? 15 vezes o número inicial? 243 vezes o número inicial? 360 ou 729? Tá? Como que a gente faz essa conta? Primeira coisa, tá? Esse E. O que é esse E? Esse E é um número irracional, igual o π que a gente tem. Tá? É um número irracional, ou seja, um número que as casas decimais são infinitas, tá? Ele não tem fim. E ele é uma constante de crescimento, uma constante de crescimento natural, tá? É a constante de Euler, tá bom? Mas ele é um número, tá? Então não precisa ter medo, ele é só um número, ele é um número assim como todos os outros, é um número. 2,73 eu acho e assim vai, tá? Então ele é um número, é só um número, beleza? Tá bom. O que a gente tem aqui? A gente tem que, depois de 1 hora, o meu número de bactérias que eu tinha, ele triplica. Então, ó, eu tenho a minha lei aqui, ó, NT é igual a N0, que é o número inicial, vezes EKT. Depois de 1 hora, o número, quando eu substituo T por 1, o meu NT fica 3 vezes o tanto que eu tinha. Ó, triplicou o número inicial. Então o NT vai ficar 3N0, tá? Então eu faço isso, eu substituo, interpreto, depois substituo. Quando o meu tempo passou 1 hora, o meu NT vai ter triplicado, porque o NT é o número de bactérias que eu tenho. N0 é o número de bactérias inicial do experimento. E aqui no enunciado falou,
Após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Que número que foi triplicado? O número inicial. Tá? Então, ó, depois de 1 hora, tempo igual a 1, o número de bactérias ficou triplicado. Então, ó, onde está NT eu vou colocar 3N0. Onde está T eu vou colocar 1. Então vai ficar aqui 3N0 é igual a N0 vezes EK. Só que N0 tem de um lado, N0 tem do outro, e ele está multiplicando os dois lados, então eu posso sumir com ele, eu posso cortar. Porque se eu dividir todo mundo por N0, se eu dividir a esquerda e a direita por N0, fica tudo bem, porque eu fiz a mesma coisa nos dois lados da minha balança. Tá? Então esse N0 aqui pode sumir. E aí eu vou ficar aqui 3 é igual a EK. Olha lá, o número que a gente não sabia o que era, agora ele tem uma cara. Onde tiver escrito EK, eu coloco 3. Tá? Então esse EK aqui, tá? Ele é 3, tá bom? Então a gente vai ter aqui que, ó, o NT vai ser igual a N0 vezes 3, que é o EK, elevado a T, certo? Aí, ó, a gente vai ter que, ó, quando o meu passar 1 hora, o N0 vai ser multiplicado por 3, porque quando o T for 1, ele vai ser multiplicado por 3. E vai ficar 3N0, que foi o que a gente obteve. Tá? O N2, ou seja, depois de 2 horas, eu vou ter 3 elevado a 2, e o meu N0 vai ser multiplicado por 9, porque 3 ao quadrado é 9. N3, 3 elevado a 3 vai dar 27. 4, 3 elevado a 4 vai dar 81. 5, 3 elevado a 5, meu N0 vai ser vezes 243. Então, depois de 5 horas, a população de bactérias que o laboratório estava cultivando vai ser multiplicado por 243, tá? Por conta dessa conta. Você não precisava fazer o 2, 3, 4. Você só jogava o 5 lá e já saía, tá? Precisava fazer tudo isso de conta? Não, também. Porque no exercício desse tipo de bactéria, assim, é sempre assim. A cada tanto tempo duplica, ou triplica, ou quadruplica. Significa que se você tiver a cada tempo que você tem, você multiplica por esse número. Então, depois de 1 hora, ele triplicou. Você não precisava nem fazer conta. Um exercício desse tipo, a dica é a seguinte: um exercício desse tipo é só você ir fazendo as multiplicações. Então, depois de 1 hora, triplicou, que foi o que aconteceu aqui, ó, ficou 3N, depois de 1 hora. Você já sabe que depois de 2 horas vai triplicar de novo. Então o que era 3 vai ficar vezes 3, que vai dar 9. O que era 9 vai ficar vezes 3 na terceira hora, que vai dar 27. E aí você pode fazer na mão. Um N5 vai dar 243 sem fazer conta nenhuma. Tá? Exercício desse tipo, assim você resolve ele bem rápido. Próximo, que na verdade é a parte de logaritmo, na verdade, não é próximo exercício. O logaritmo, ele é a função inversa da função exponencial. Como assim? A gente escreve ela dessa forma aqui, ó. F de x é igual a log de x na base a. Isso aqui a gente chama de base. Então, a é a minha base. Isso aqui significa o quê? Tá? Isso aqui significa que eu estou pegando a elevado a y, tá? Da x. Vai ser igual a x, que é o que eu escrevi aqui, ó. A elevado a y é igual a x. Se você reparar bem, isso aqui é exatamente o inverso do que a gente acabou de ver de exponencial. Na exponencial é a elevado a x é igual a y. Aqui eu estou fazendo a elevado a y é igual a x, tá? Por conta disso, o gráfico vai ser diferente. Outro exemplo aqui, ó, com a igual a 2 também. Quando eu tenho o log de x na base 2, o meu gráfico fica dessa forma. Você está vendo que ele tem uma crescente, só que ela cresce rápido no começo e depois ela vai crescendo mais devagarinho. E aí aqui a assíntota, né, o limite, ele é determinado em pé. Tá? Aqui ele nunca toca o eixo y. Lá, na exponencial, nunca toca o eixo x. No zero. Aqui é no zero também. E você pode ter, de novo, modificar isso somando ou subtraindo. Tá? Quando for meio, ó, a base meio, ele vai cair, ó, ele vai ser decrescente, só que ele vai decrescer rápido no começo e vai decrescer um pouco menos lá no finalzinho, que é exatamente o oposto do que a gente viu na exponencial. E é basicamente isso. Com essa definição aqui, ó, essa aqui, ó, saber que você vai pegar o a, elevar ao que está do outro lado lá, então elevar ao y, e fazer igual a x, com isso já dá para resolver os exercícios. Ó aqui, ó.
quando a gente vai para esse aqui do Enem. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de 5 mil reais. Então eu quero viajar, só que eu não tenho dinheiro. Mas eu posso fazer um empréstimo de 5 mil reais. Beleza, até aí, comum, essa história a gente conhece. Para pagar as prestações, essa pessoa dispõe de no máximo 400 reais mensais. Então eu posso fazer o empréstimo, mas na hora de eu pagar a minha dívida depois, eu só posso assumir uma dívida que seja uma cobrança de 400 reais mensais no máximo. Tá? Então se for 300 reais mensais, beleza. Se for 450 reais mensais, aí eu não consigo. Então tem que ser menos que 400. Tá? Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P, ou seja, a prestação é exatamente os meus 400 reais, é calculado em função do número de prestações. Então, ó, o valor é baseado no valor, o valor da minha prestação, ou seja, o quanto eu vou pagar por mês, é calculado baseado no tanto de meses que eu vou demorar para pagar. E a gente sabe, se você demorar mais para pagar, tá? Quanto mais você demorar, mais você paga. Mas aí, quanto mais você demorar também, se você dividir em várias parcelas, a sua prestação diminui, tá? Se você dividir em um ano, se você tiver um ano para pagar, você vai pagar um tanto. Se você tiver 2 anos para pagar, a sua parcela vai ser mais barata, tá? E se você quiser pagar de uma vez só, a gente sabe que vai ser caro, tá? Então o lance é o seguinte: se a gente tiver o maior número de prestações, o valor diminui, tá? E aí, ó, a prestação é de acordo com o número de prestações, dado por essa fórmula aqui, ó, tá? E aí, se necessário, utilize isso, tá bom? De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. Ou seja, eu quero pagar essa dívida o mais rápido possível. Eu só tenho 400 reais mensais. Quanto tempo eu vou demorar? Tá? Quanto tempo eu vou demorar para pagar? E aí a gente vai fazer isso daqui. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é, se o P é o valor da prestação e N é o tanto de parcelas, olha bem, eu quero o que desse exercício? Eu quero o número de parcelas, tá? Então eu quero o meu N. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? O P eu tenho. Eu tenho o P? Eu tenho. O P é 400. Eu posso pagar até 400. Então, se o meu P for 400, eu consigo descobrir o meu N, porque vai ficar, ó, 400 é igual 5.000 vezes não sei que N, vezes não sei que, sobre não sei que N, menos 1. Então, tá todo mundo em função de N. Então, lá no final, eu vou conseguir chegar num N igual a tanto. Tá? Como que eu vou fazer isso? Esse é o problema. Então, o primeiro passo, fácil, substituir o P por 400, tá? E aí aqui a gente tem, ó, o P por 400. A minha fórmula é essa aqui, ó, 5.000 vezes 1,013 elevado a n vezes 0,013, tá? Então eu substituo o P por 400. Quando eu substituo o P por 400, agora eu vou desenvolver essa conta. E é aí que vai vir os problemas, tá? Eu vou passar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar isso que está aqui embaixo para o outro lado multiplicando, já que está dividindo eu vou passar multiplicando, tá? Então todo mundo que está na esquerda vai multiplicar por isso daqui. Então ó, ficou 400 vezes todo mundo, tá? 400 vezes esses caras inteiros aqui. Igual, do outro lado continua igual, tá? Agora eu vou multiplicar esse 400 dentro aqui, ó. Tá? Eu vou distribuir ele lá dentro. A gente fala que essa aqui é a propriedade distributiva. Então eu vou distribuir esse 400 para os caras lá dentro. Tá? Então vai ficar 400 vezes isso daqui, ó. 400 vezes 1,013n aqui embaixo, ó. E o 400 vezes menos 1. Então vai ficar menos 400. Só distribui o 400. Do outro lado continua a mesma coisa. Por que eu fiz essa multiplicação? Porque eu quero abrir todo mundo. Tá? Eu quero transformar todo mundo em soma, ou todo mundo em multiplicação, fácil, em parcelas, para eu poder sair cortando, ou para eu poder subtrair um do outro. Tá? E eu fiz essa multiplicação exatamente porque aqui eu tenho 5.000 vezes 1,013n. Quando eu passo isso aqui para esse lado, eu vou ter, e faço a distributiva, né? Eu vou ficar com 400 vezes 1,013n.
Então, se você pensar bem, você vai poder cortar isso aí, ou subtrair, ou somar, tá? Por quê? Porque, ó, números que a gente conhece, 5.000 e a gente conhece o 013, 0013 na verdade, né? A gente conhece, a gente consegue multiplicar eles. Quando eu multiplico eles, ó, tá aqui, ó, 5.000 aqui e aqui tem o 013, tá? Quando eu multiplico eles, eu fico com 65, tá? Esse 65 aqui, ó, é esse 5.000 vezes 0013, dá 65, tá? Todo mundo continua sendo multiplicado por 1,013 elevado a n. Ok? E aí do outro lado, apliquei a distributiva, continuei do mesmo jeito. Só que apareceu uma coisa importante, que é o que eu queria aqui. Desse lado eu tenho 65 alguma coisa, que é esse 1,013. Do outro lado eu tenho 400 alguma coisa. Então eu consigo passar esse 65 para o outro lado, ó, que é o que eu faço aqui. Ó. Esse 65 está aqui, eu passo ele para o outro lado, então ele passa para o outro lado negativo, tá? Ou seja, eu subtraio da direita aqui e subtraio desse lado aqui. Quando eu subtraio da direita, ele some. Quando eu subtraio do outro lado, ele aparece negativo, que é o que acontece aqui. Ó. Então, ó, esse 65 aqui, ó, ele aparece aqui desse lado. O 400 continua lá. Esse 400 aqui eu passo para o outro lado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou conseguindo agora separar. Quem tem N, eu deixo na esquerda. Quem não tem, eu deixo na direita. Por quê? Para eu conseguir chegar num resultado depois que vai estar assim, ó, N igual a tanto, que é o N que a gente quer, a gente está em busca dele, tá? Então, ó, aqui a gente tem 400 alguma coisa menos 65 alguma coisa. Então eu posso fazer 400 menos 65, que eu vou ter 335 desse alguma coisa, desse 1,013 elevado a n. Tá? Isso aqui é um número também. Então eu tenho 400 desse número, tenho 65 desse número, então eu vou ter 400 menos 65 desse número, que é esse 335 que aparece aqui. Tá bom, apareceu um número multiplicando o alguma coisa n. E eu quero sumir com isso, tá? Então eu pego esse 335 aqui, ó, e passo para o outro lado dividindo. Por quê? Porque, de novo, eu quero isolar, eu quero chegar em n igual a tanto. Então eu vou isolar ele aqui. Eu vou ficar com 1,013 elevado a n é igual a 400 sobre 335, e aí você tem que se ligar no enunciado que você leu, tá? Lá no enunciado aqui, ó, ele está falando assim, ó, se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log de 1,013. E aqui, utilize 2,602 como aproximação para log de 400. 2,525 como aproximação para log de 335. Então, ó, pelo enunciado a gente tem isso daqui. Quando a gente tem log de 400, que é o que acontece aqui, ó, não tem a base. Lembra a base, o azinho que eu falei lá no começo? Não tem. Quando ele está omitido assim, quando ele não tem, quando ele não aparece, é porque ele é 10. A gente convencionou isso, tá? Então, quando não tem, é 10. E eu já escrevi aqui direto, ó, log de 400 na base 10, porque lá no enunciado está 10, tá? E aí aplica a definição de log que eu falei lá. O número pequenininho aqui é a base, vezes o resultado, dá o número grandão. É basicamente isso. Então, ó, 10, se eu aplicar só a definição de log aqui, 10 elevado a 2,602 vai ser igual a 400. Essa é a definição de log. 10 elevado a isso daqui vai dar 400. Então eu escrevo isso, ó. 400 nada mais é do que 10 elevado a 2,602. A mesma coisa para o outro log que ele deu, para outra dica. 10, ó, 10, tudo está no enunciado. 10 elevado a 2,525 vai ser 335. Aqui, ó. E o outro lá, que ele deu no enunciado também, 10 elevado a 0,005 dá 1,013. Por que isso é interessante? Porque eu consigo transformar todos os números aqui, ó, no número de base 10, tá? Numa base 10 elevado a alguma coisa, ok? E aí, essa divisão aqui, ó, eu consigo fazer. Lembra que a gente acabou de ver que quando a gente multiplica, a gente soma os expoentes? A gente soma os pequenininhos? Quando a gente divide, ó, eu só substituí aqui, ó, o que era 400, eu chamei de 10 elevado a 2,602. Ó, 10 elevado a 2,602. O que era, ó, 400 apareceu aqui. O que era
335, eu estou chamando de 10 elevado a 2525, está aqui embaixo. O que era 1,013, eu estou chamando de 10 elevado a 005, tá? Basicamente isso. E aí, ó, quando a gente multiplica, a gente soma. Quando a gente divide, a gente vai subtrair. Subtrai o de cima do de baixo. Então, ó, aqui, ó, a gente tem 10 elevado a isso sobre 10 elevado a outra coisa. Então, vai ser 10 elevado ao que está em cima menos o que está embaixo. Ok? Quando a gente multiplica, a gente soma. Quando a gente divide, a gente subtrai. E aqui, quando a gente tem esse parênteses aqui, a gente só multiplica. Tá? Então, ó, o que era 10 elevado a 005 e depois elevado a n, eu só vou multiplicar. Vai ficar 10 elevado a 005n. Tá? E aí essa subtração a gente consegue fazer, fica 007. E aí, olha bem, se eu estou dizendo que 10 elevado a alguma coisa é igual a 10 elevado a outra coisa, significa que essas duas coisas são iguais. Já que o meu 10 não mudou, 10 elevado a tanto é igual a 10 elevado a tanto. Então esse tanto é igual a outro tanto. Então aqui ó, eu vou falar que 005n é igual a 0077, tá? E aí fica fácil. Meu 005 eu passo para o outro lado. E essa divisão, ó, uma dica, você multiplica os dois lá, em cima e embaixo, você multiplica por 1000. Para quê? Para sumir a vírgula. Quando some a vírgula fica mais fácil. 75 dividido por 5. 77 dividido por 5. Multipliquei por 1000, eu só desloco a vírgula. E aí, quando você efetua, essa divisão, você cai em n igual a 15,4. Enfim, o que é esse n? O n é o tanto de parcelas que eu vou ter para pagar minha dívida. Tá? Se eu estou dizendo que eu vou pagar em 15,4 parcelas, significa que eu aguento pagar quantas parcelas, na verdade? Porque não tem como eu pagar 15,4 parcelas. Né? Cada mês vai ser uma nova. Então esse 15,4 representa quanto? É porque eu aguento pagar quanto? 16 ou eu aguento pagar 15? E aí vem o que eu falei lá no começo. Quanto mais parcelas você tem, mais barato fica a sua parcela. Quanto mais eu divido o preço do meu produto, tá? Mais barata fica a parcela. Então quando eu tenho 15,4, significa que eu consigo pagar 15 parcelas? Não, porque eu só consigo pagar 15,4. Qualquer coisa que seja maior eu consigo pagar, mas qualquer coisa que seja menor, aí eu não vou conseguir, tá? Por quê? Porque 400 paga 15,4 parcelas. Só que 400 não vai pagar 15 parcelas, porque eu vou ter reduzido tanto e aí a parcela vai ter ficado mais cara que R$ 400. Tá? Então o próximo número inteiro que aparece aí vai ser o número que eu quero, no caso o 16. Então eu aguento pagar 16 parcelas, o mínimo, tá? Eu aguento pagar 17? Aguento, claro que eu aguento. Mas eu quero o menor número de parcelas, tá? O menor possível é 16, então a alternativa D. Bom, esse aqui é o último. Vamos lá. Deixa eu ver se pintou alguma dúvida aqui. Tudo tranquilo por enquanto, aparentemente, né? Vamos lá, ó. No artigo Desmatamento na Amazônia Brasileira, com que intensidade vem ocorrendo? Então, um cara escreveu um artigo aí, o pesquisador Philip, ele falou assim, ó. Um modelo matemático para poder calcular a área de desmatamento é a função, essa daqui, ó. Olha de novo que apareceu. O EKT. Olha por que a gente não pode ter medo. Porque ele sempre vai aparecer. E ele apareceu de novo. O EKT aqui, ó. Essa função representa a área de desmatamento no instante t, sendo t medido em anos, desde o instante inicial. Tá? Então, depois que passa um tempo, eu vou marcando esse tempo e aí eu vou sabendo o desmatamento que acontece, tá? na Amazônia. D0 é a área de desmatamento no instante inicial, T igual a zero. Igual as bactérias que a gente tinha lá. As bactérias era N0. O meu N0 era o tanto de bactérias que eu começo no momento zero. Tá? Olha bem como os exercícios sempre têm mais ou menos a mesma cara. Tá? O K é a taxa média anual de desmatamento na região. Então K de novo, é uma constante. Admitindo que tal modelo seja representativo da realidade, que a taxa anual
de desmatamento da Amazônia seja de 0,6%, e usando a aproximação LN2, LN de 2 é 0,69. O que é esse LN? Vamos ver. O número de anos necessários para que a área de desmatamento na Amazônia dobre a partir de um instante inicial prefixado ou seja, quanto tempo vai demorar para dobrar? Tá? Olha como a pergunta é diferente das bactérias. Nas bactérias, perguntou assim, em quanto tempo vai ser 5 vezes? Tá? Não, a pergunta era, depois de 5 horas, quanto que vai ter? Vai ser vezes quanto? Aqui é o contrário. Aqui ele está falando em quanto tempo que vai dobrar. Então ele já deu tanto que vai aumentar, ele quer saber o tempo que demora para isso acontecer. Tá? Bom, informações que a gente tem. Pelo enunciado a gente vai ter isso daqui e que o meu K é 0,6%. Então vamos jogar aí na fórmula. A gente tem essa fórmula e a gente sabe que o K é 0,6%. 0,6 por cento. 0,6 por 100. Tá? Apareceu porcentagem, você coloca o número dividido por 100. Então vai aparecer isso daqui. Então o meu K, eu só vou jogar ele aqui na fórmula. Ó. Vou reescrever. dt é igual a d0 vezes e elevado ao meu K, que eu já descobri, vezes t. Beleza. E eu quero fazer o quê? Eu quero que dobre isso daqui. Ou seja, eu quero que fique 2 vezes d0. Tá? Então eu substituo, igual nas bactérias. Substituo, vou substituir ali, vai ter o d0. D0 aparece dos dois lados, consigo cortar. O meu e elevado a isso vai ser igual a 2. Tá? Ele é igual a 2. E aí, beleza. Então onde aparece isso daqui, ó, eu consigo chamar de 2. Tá? E aí, pelo enunciado, mas mesmo assim a gente ainda não tem a resposta, né? Não dá pra gente encontrar o meu T aqui. Mas pelo enunciado, ele deu que o ln de 2 é aproximadamente 0,69. O que é esse ln? ln é quando tem um log na base e, tá? Um log na base e. Então eu vou escrever log na base e aqui para você saber o que está acontecendo. Então o log na base e de 2 é aproximadamente 0,69. Vou aplicar a definição de log, tá? Então e elevado a 0,69 é 2. Então, ó, e elevado a 0,69 é igual a 2. Opa, olha lá. E elevado a alguma coisa está dando 2. Aqui, e elevado a alguma coisa está dando 2 também. Então eu posso dizer que 2 é isso daqui, ó, 2 é igual a isso, e 2 é igual a isso aqui também. Ou seja, e elevado a 6% vezes t é igual a e elevado a 0,69. Tá? Então vai ficar aqui e, que é isso daqui, tá? E aí de novo, as bases são iguais. Tá elevado a um número. Os dois estão dando igual, então é porque o meu expoente aqui, ó, um é igual ao outro. E aí, de novo, um expoente é igual ao outro, faço a conta para descobrir o t, eu só isolo o meu t. Então esse 100 eu passo para o outro lado, fica 69. Esse 0,6 eu vou passar para o outro lado dividindo. E aí outra dica, eu posso multiplicar aqui por 10 para sumir com essa vírgula aqui. E aí vai ficar 690 dividido por 6, que quando você faz essa conta, você chega num t igual a 115. E o enunciado deu que o tempo está medindo em anos, então eu tenho 115 anos. Então, dado um instante, eu vou demorar 115 anos para desmatar o dobro lá na Amazônia, de acordo com essa fórmula matemática que o pesquisador nos apresentou. E então, a partir de um instante prefixado, aqui o desmatamento vai dobrar em aproximadamente 115 anos, alternativa B de bola. Ok, pessoal? Alguma dúvida referente ao nosso conteúdo aí? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no zap para mim. Deixa eu já parar de gravar aqui.